Bom dia, bom dia, bom dia, protagonistas. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Matheus Itz. Bora lá, Matheus. Bora lá, Matheus. Cadê a galera, hein? Caralho. Tô com 3% de bateria só. Aí, agora sim. Bom dia, bom dia. Bom dia, dona Jaque. Bem-vinda à nossa primeira live. Nossa primeira live. Bom dia, Patrícia Valadares, Débora Reis, Marcos, bom dia, Fernandex. Bom dia, Marcelex. Aparecida. Bora lá, meus queridos, para nossa meditação diária. Lembrem de fazer o exercício, lembrem de entender que isso é importante para vocês. Sente-se de maneira confortável. Feche seus olhos. E vamos observar. Vamos observar a música. A música que está tocando. Coloque a sua atenção apenas nos sons. Fique atento, pois a sua mente vai querer levar você para outro local. Para o passado, para o futuro, com algum pensamento. Quando você, a sua consciência, perceber que a sua mente te levou através de algum pensamento para outro local, simplesmente
Observe, não julgue e volte amorosamente a prestar atenção na música. Preste atenção em cada nota. Preste atenção nos pássaros ao fundo. Perceba que tem um instrumento tocando mais alto e tem um acompanhamento no fundo. Perceba a ordem, perceba a harmonia. Perceba um novo instrumento agora tocando. Perceba como a nossa alma gosta de ordem. Nossa alma clama por harmonia. Perceba como essa ordem nos causa paz. Sinta-se grato por mais um dia, por estar aqui com seus colegas, pessoas que, assim como você, estão cada dia buscando ser melhor. Cada um com seus desafios, cada um com os seus desejos, com os seus sonhos, mas todos com algo em comum: a disposição em querer ser a sua melhor versão, evoluindo um pouquinho cada dia mais, sem se comparar com os outros, buscando fazer o bem pelo bem, buscando a nossa melhor versão, para usarmos o potencial que Deus nos deu. Vamos voltando, vamos voltando, vamos voltando. Bora lá, galerinha. Eu vou... Tirei aqui o meu Wi-Fi aqui que tá... Será que eu volto para a sala? Tá caindo muito sinal aí, galera? Ou tá dando boa o sinal? Beleza, galera. Vamos lá, então. Todas as sextas-feiras nós falamos de Deus. Falamos do nosso pilar, Deus, nosso pilar espiritualidade. E juntos a gente estuda alguma passagem, algum ensinamento, algum princípio, tá? E o que eu queria trazer para vocês aqui hoje era uma passagem que Jesus acalma a tempestade, tá? Eu normalmente tento usar isso muito na minha vida e espero que faça sentido para vocês, tá? Então, lembrando, né? Estou aqui com a Bíblia. Para saber de Jesus, temos 4 evangelhos, né? Que são 4 boas novas. A boa nova é a mensagem de Jesus: Marcos, Mateus, Lucas e João, tá? Eu vou pegar uma passagem aqui de
Marcos, mas acho que também tem passagens em Mateus e Lucas sobre esse episódio. A tempestade acalmada. Então é Marcos capítulo 4, versículo 35. A tempestade acalmada. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E, despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomando-os de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa é a nossa passagem. O Mateusitos comentou que a de João é mais detalhada. Podemos ver outra oportunidade, Mateus? Eu dou uma olhada também para ver o que acrescenta mais lá, tá? Hoje eu estudei sobre essa aqui, então eu vou seguir essa, mas eu posso pegar mais detalhes na outra, tá, meu rei? Valeu, obrigado pelo toque. Vamos lá, galera. Então, beleza. É uma passagem que parece pequena, né? Mas tem bastante coisa aqui pra gente refletir. Lembrando, né? Sempre que eu vou estudar a Bíblia, ensinamento de Deus, eu preciso lembrar, isso aqui é a Bíblia, é um ensinamento de Deus, é um ensinamento de Jesus. Então, eu sempre tente se colocar com uma posição humilde, de tipo, cara, deixa eu... Você provavelmente não vai conseguir entender o que está sendo feito, tá? Então, primeira coisa, passemos a outra margem, Jesus falou. Então, o recado de Jesus era: pessoal, vamos atravessar, vamos entrar no barco e vamos atravessar. Então, Jesus falou: passemos a outra margem, e foi dormir. Então, aqui já tem um elemento, pessoal, da gente se questionar enquanto a gente acredita nas promessas de Jesus. Tá? Uma coisa que eu encho muito saco nessa questão de religião, de Deus, etc., é as pessoas que falam que são cristãs, mas nunca estudam nada do que Jesus falou. É difícil ser cristão se você não conhece o que Cristo falou e se você não conhece as promessas que ele fez. Então, se você não sabe as promessas, como que você vai acreditar no que ele falou? Né? Então, a primeira coisa é conhecer o que ele falou, qual que é a copy dele, né? Pensando em marketing, qual que é a copy que ele falou, qual que é a promessa de Jesus? Aqui já é uma questão. Passemos a próxima margem. E foi dormir, porque ele estava ensinando o dia inteiro e Jesus estava cansado. Quando começou a vir uma tempestade muito forte, surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Tá? Então começou uma tempestade. A gente pode entender, galera, que apesar das promessas que Jesus faz pra gente, a nossa vida vai ter tempestades. E aqui que a maioria das pessoas se perdem. Porque ou elas se consideram, agora que eu estou acreditando em Deus, não é para acontecer nada de ruim comigo. Ou, por acontecer coisas ruins com a pessoa, ela julga que, se Deus existisse, essa tempestade não estaria acontecendo comigo. Tá, galera? Por isso que é tão complexo e tão difícil seguir Deus, seguir no caminho da fé. Porque se você pensar só com a tua cabeça lógica, não faria sentido. Tipo, cara, mas por quê? Pra que tudo isso? Tá? Então aqui que entra o elemento fé.
eu entendo que mesmo que eu esteja confiando em Jesus, sim, eu estou bem disponível, eu estou bem aberto a enfrentar tempestades. Existem pessoas que vão ter tempestades maiores e existem pessoas que vão ter tempestades menores. Mas todos estão sujeitos à tempestade. E quando você aceita isso, pessoal, no começo é muito assustador. Lógico, eu também aqui, né, nessa posição confortável hoje, é fácil falar. Mas no momento da tempestade é sempre mais difícil. Tá? Então tentem separar uma coisa da outra. Eu confio no que Jesus falou, eu entendo que aquilo ali é verdade. E ele já colocou esse episódio para os discípulos escreverem, falarem para a gente por quê. O que ele está querendo dizer com isso? Por que ele escreveu? Por que ele, né, permitiu que escrevessem esse episódio? É exatamente para nos ensinar. E aí entra outro elemento de fé, de humildade, que é perceber que, cara, mas para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Automaticamente a nossa postura de humildade tem que ser: eu confio que essa tempestade é o melhor para mim, mesmo que nesse momento eu não esteja entendendo. É igualzinho, pessoal, criança. Né? Quando a criança tem 2 anos e ela quer ficar brincando até de madrugada e ela tem que dormir, chega uma hora que o pai e a mãe tem que pegar ela ali, a força, né? Tipo, levantar ela, tirar o brinquedo e colocar para dormir. E ela se esperneia com a maior dor do mundo. E perder aquele brinquedo é a vida dela. E ela não entende por que o pai e a mãe mal faz ele passar por aquela tempestade. Se a gente não se coloca numa posição de migalha, numa posição dos piolinhos que a gente é, desse tamanho, num universo gigantesco, espacialmente a gente já é uma poeira. Temporalmente a gente é outra poeira, porque a gente vai viver 100 anos num universo que já tem milhares, um universo infinito, né? Então, quando eu não entendo isso, por que eu estou passando por essa tempestade, eu preciso cada vez mais entender. E aí perceba como a nossa postura arrogante, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar aqui dos discípulos, né? Dos apóstolos. Porque eles não têm dúvida. Lembra que eu falei ontem da dúvida? Se você não tem dúvida é porque você está mal informado. Eles não têm dúvida, eles já têm certeza. No momento do desespero, eles estão no momento de desespero, você já vai acusar. Eles já fazem uma pergunta capciosa para Jesus. Eles não fazem uma pergunta de: meu Salvador, você que sabe de tudo, como a gente deve agir? Né? Que perguntas, lógico, a gente aqui julgando os apóstolos é fácil, mas a gente tem que tentar entender o contexto, né? Provavelmente a gente ia ter feito pior no lugar deles. Mas olha a pergunta que eles fazem. Mestre, não te importa que pereçamos? Tipo assim, eu já tô julgando assim, ó, você não se importa comigo, né, Jesus? Você já quer que eu morra, é isso? A gente não age assim muitas vezes, pessoal, com as pessoas? Tipo, tua mulher chega em casa, daí ela não te dá oi e tal, daí você não me ama? A gente te acusa assim, né? Você nunca me dá valor? Você não se importa com o que eu sinto? Quantas vezes a gente age assim, pessoal? Ao invés de a gente tentar ter um olhar amoroso, um olhar humilde e perguntar: tá acontecendo alguma coisa no teu dia que hoje você não me deu o mesmo oi de ontem? Eles já chegam acusando. Por quê? Porque eles não entenderam o que Jesus falou: passemos para outra margem. Né? Se a gente tivesse essa mesma fé, tá caindo a tempestade, alguém ia falar: Jesus falou que a gente vai passar, cara. A gente vai passar. Mas não, eles já chegaram acusando, né? Então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O vento parou.
e fez-se grande calmaria. Aqui também é outra parte importantíssima, pessoal, para as pessoas que querem colocar Jesus no mesmo pacote, entendeu? Né? A galera que quer relativizar Jesus, vamos lá, galera da paz, e tem o Gandhi, tem o Buda, tem Jesus. Não, cara, calma. Jesus parou o vento, cara. Calma, Jesus parou o mar. Tá? Ou você considera isso uma mentira, ou você considera isso uma verdade. Se você considera uma verdade, você vai ter que colocar esse cara em alguma outra caixa. Mas não é na mesma caixa de seres super evoluídos, seres maravilhosos, seres que servem de exemplo pra gente, mas não estão no mesmo barco, cara. Gandhi era um cara que tentou seguir o que Jesus ensinou. Né? Buda era uma pessoa que assumiu a iluminação. Mas Jesus falou que era filho de Deus. E ele parou... Enfim, Jesus fez muitos milagres, entendeu, galera? Essa força dos milagres que fez o cristianismo crescer. Que fez os mártires entregarem as suas vidas do que negar Jesus. Entende? Porque chega um momento que os apóstolos falaram. Aí depois ele pega e fala. Ele para o vento e diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que você ainda tem tanto medo? E como que a gente supera o medo, galera? Com fé. Lembra que a gente falou? Né? Para a Jaque, que é nova aqui na academia, e quem não assistiu, temos uma aula sobre as virtudes. Tem uma aula sobre as virtudes teologais, que são exatamente as virtudes que fazem a gente ficar mais próximo de Deus, que a gente tem que desenvolver essas virtudes. Elas não são automáticas. Percebe? Ainda não tendes fé? Jesus falou. Quer dizer, ele está falando, dá para vocês terem mais fé, galera. Não é assim. Eu já falei que ia atravessar aqui o mar e fui dormir, estava de boa. O que falta para vocês acreditarem em mim? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Então eles ficaram ali tentando entender. Então o nosso trabalho, galera, é entender que, putz, cara, se para os apóstolos que estavam convivendo com Jesus, que estavam vendo ele fazer milagres, que estavam vendo ele fazer várias coisas, eles ainda caíam na falta de fé. Imagine a gente que não conhece Jesus cara a cara. Né? Quanto que a gente tem que desenvolver essa fé? Quanto que a gente tem que acreditar? O que Jesus quer da gente? Ele quer fé. Ele quer fé. Ele quer que a gente tenha toda a nossa fé, todo o nosso coração para fazer o nosso melhor. Entendendo que sim, eu estou bem sujeito a várias tempestades. E mesmo no momento das tempestades, eu preciso entender que ele avisou, cara. A gente vai atravessar a margem. Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Quando eu entendo que eu não estou sozinho, e quando ele para a tempestade e os ventos, o que você tem que entender, cara? Ele que está no comando do negócio inteiro, cara. Ele está acima da natureza, porque a natureza foi ele que fez. Quero entender Jesus aqui como Deus, quero entender como ele governador da terra, por exemplo, que é a visão do espiritismo, mas ele que comanda a terra, cara. Então as coisas que você não entende hoje em dia é porque você é uma criaturinha, cara. Você é um pequenininho. Só que tem alguém muito maior, muito mais amoroso, muito mais sábio do que você, comandando essa parada, cara. Quando ele para vento, para mar. É tipo assim, você não entendeu ainda que eu tô no controle, cara? Você não entendeu que a única coisa que eu preciso é que você acredite em mim? Você não entendeu que eu falei que se você beber de mim, você nunca mais vai ter sede? Tá, galera? Então,
A reflexão de hoje é essa. Que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa fé, né? Que a gente possa entender que as tempestades que a gente possa estar passando, que as tempestades que sim ainda vão vir na nossa vida, elas não são por acaso, elas não são fruto do acaso. Eu não sou uma pessoa desastrada, eu não sou uma pessoa que sou a vítima do universo, que eu possa entender que o coordenador desse negócio, o meu sócio, né, que tem 80% da empresa, ele que está no comando. Isso aqui não é por acaso. Beleza, meus queridos? Vamos fazer uma oração, então? Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprender um pouquinho mais da Tua Palavra, aprender um pouquinho mais dos Teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por ter nos ensinado através das Suas palavras, através das Tuas ações, através do Teu amor incondicional, que a gente possa diminuir os nossos orgulhos, a nossa soberba, as nossas fraquezas, e a gente possa se permitir, Senhor, ter cada vez mais fé, ter cada vez mais esperança, ter cada vez mais força, que a gente possa entender que as tempestades que a gente pode estar passando nesse momento, e que sim, elas ainda podem vir, elas não são por acaso, elas têm um propósito, e que a gente nunca esqueça que nós não estamos sozinhos, que a gente pode acessar o Teu amor, a Tua força, os Teus ensinamentos, a qualquer momento, bastando fechar o olho, bastando se conectar com esse amor que já está dentro da gente. Muito obrigado, Senhor, por essa sexta. Amém. Certo, galerinha? O que aprendemos com essa reflexão de hoje? Escrevam para vocês aqui o que tocou vocês, qual parte que fez sentido. Lembrem que essa síntese é a parte que fica gravado, né, na tua cabeça. Sempre acreditar na fé e caminhar junto com Jesus. Amém. Muito bem, Aparecidex. Enfrentar a tempestade com medo mesmo. Isso. Lembrar, né, que esse nosso medo é falta de fé, mas sim, a gente tem que trabalhar e não se culpar tanto por isso, mas sempre buscar aumentar a nossa fé, né, Paulitia? Se os apóstolos que estavam com Jesus dormindo do lado ainda tinham medo, né? É muito normal que a gente também caia, né? Mas sempre trabalhando para aumentar isso. Força e fé. Muito bom, Veroca. Ter fé e compreender que nesse mundo teremos aflições. Muito bom, Mateus. Ter mais fé, Deus está no controle e Ele age. Isso, Paty. Que a tempestade nos fortalece. Isso, Lu. A tempestade é pedagógica, né? É fundamental. Apesar de a gente não querer, lembrem quantas vezes a gente pode se colocar no lugar da criancinha de 2 anos que esperneia, né? E não entende que tem um plano maior, né? Para isso. Ela não entende que ela tem que dormir mais cedo para ela ser uma pessoa melhor, para descansar mais, para ter disciplina. E a gente, quando se esperneia, a gente não está vendo a lição como um todo, né? Confiar, independente do que estejamos passando. Ele está no comando. É legal a gente lembrar disso, né, pessoal? É confiar e continuar fazendo o que Ele pediu pra gente. Lembrem disso, né? Não adianta só a gente deixar na mão dele, porque Ele passou tarefas pra gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, para amar o próximo eu preciso me amar, para amar o próximo eu preciso agir, para amar o próximo eu preciso trabalhar nas virtudes. Eu tenho um monte de tarefa para fazer e o que não depende de mim está no controle de Deus. Valeu, meus queridos. Muito obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento aqui. Parabéns pelas participações. Vamos caminhar juntos, galera. Ótima sexta. Fiquem com Deus e beijoca.